O governo abandona união e reconstrução e aposta em soberania como eixo central para 2026, buscando melhorar a aprovação da segunda metade do mandato. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. E é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Bom, a gente vem falando aí, né, da luta do governo por uma melhor comunicação, e o governo resolveu mudar seu slogan, né, União Reconstrução. A gente já falava aqui há um tempo que já não tinha mais sentido, né, já não tinha funcionado, não tinha pegado. A equipe do Sidônio Palmeira então apresenta o governo federal do lado do povo brasileiro, né? Não é governo federal, governo do Brasil, né? Essa foi outra alteração. Eu acho que esse slogan é a cara do Sidônio. É uma comunicação eficaz e direta, a gente pode criticar. Do lado do povo brasileiro parece ser Do lado estranho do mesmo. não dá, cara. Do lado do... que tá Não no dá. Labubu, tá Isso, não na dá, cultura não dá. pop. O Sidônio é um cara pop. E assim, nada melhor do que falar do lado do povo brasileiro, ao invés de união e reconstrução, que é até às vezes difícil de falar. Não, e assim, união ninguém quis, né, cara? Ninguém quis. Nem por parte do governo, nem por causa da oposição. Então, assim, Exato. E entra junto naquela questão do boné, né? O Brasil dos brasileiros já é um boné com o Sidônio à frente. Então, de fato, complementa muito o que ele já estava tentando, o que ele já estava ensaiando para a comunicação do governo, principalmente visando a campanha de 26, né? União e reconstrução parece a marca da vitória de 22. Quer dizer, a gente atraiu Alckmin em cima do Tebet, a frente ampla que tanto se debate, né? Que foi trazer pelo menos todos os oposicionistas não bolsonaristas para o apoio ao PT. E eu acho que 26 o governo já tem uma mudança de percepção, né, de que a campanha vai ser muito pautada em torno desse debate sobre nacionalidade, nacionalismo, quais são os valores que estão em disputa, até porque a gente fala muito de uma oposição fragmentada, mesmo que todos pertençam a esse campo estendido do bolsonarismo, mesmo os que não eram bolsonaristas como o Caiado, a gente já vislumbra um cenário de pelo menos 2 candidaturas à direita para 2026, salvo um grande acordo em nome de um candidato único muito fortalecido, mas não parece o desenho muito claro. Então essa fragmentação das candidaturas vai talvez trazer essa ideia de que, olha, no momento da crise, tentar reavivar essa ideia de que no momento da crise das tarifas foi o Lula e a administração que tiveram e defenderam os interesses brasileiros contra essa ingerência estrangeira. Mas aí eu acho complicado, viu, cara? Ele, pra mim, é só mais uma faceta da missão desse governo de derrotar o bolsonarismo. Enfim, esse pra mim vai ser o grande mote eleitoral novamente. Até porque o governo também não tem muito mais o que apresentar. E aí, claro, a questão da soberania conseguiu unir mais gente do que talvez só contra o Bolsonaro. Só que a partir do momento que o campo bolsonarista tá fragmentado, talvez isso acabe caindo muito só no Eduardo Bolsonaro, ou talvez no próprio Bolsonaro, mas aí não interessa, sabe? Porque ambos não são competidores eleitorais exatamente. Claro, o Bolsonaro tem que ungir alguém, ele vai dar apoio pra alguém, e isso vai ser um diferencial. Mas, por exemplo, se cai no colo do Tarcísio, e mesmo se for o representante só no segundo turno, vamos falar que no primeiro turno tem vários candidatos, e no segundo turno fica o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que não saiu batido dos áudios vazados dos áudios do Bolsonaro, né? Não, saiu como um cara do bom moço, assim, tem trabalhado ativamente na questão das tarifas, ainda que diminua, mas tem trabalhado, e me parece que o Tarcísio está muito mais articulado em sua campanha hoje do que estava antes. O Centrão tem falado aí de que vai ser ele mesmo, tal. Se a gente tem um cara como o Tarcísio disputando, a missão de derrotar o bolsonarismo fica muito enfraquecida, sabe? Essa linha discursiva não vai pegar tanto, não vai funcionar. Só que assim, uma das primeiras vezes, das raras vezes que a gente vê a diplomacia como fator determinante para uma eleição. Sim. Esse slogan, ao mesmo tempo, bate de frente com aquela imagem do boné do Tarcísio, do boné do Trump. E isso pode ser explorado numa eleição. Você pode colocar as falas do Zema, do Caiado, mesmo do Ratinho, que você ainda está usando o seu slogan, do boné e do governo. Mas com aquelas duas pesquisas, uma mostrando a percepção do eleitor é que o Lula é o maior culpado da questão das tarifas, e saiu uma outra depois falando, como é que você acha que o governo deveria reagir à questão das tarifas? E a maioria das pessoas falou que deveria ser uma saída negociada. E negociada, às vezes, pode se entender como abrir as pernas para os Estados Unidos também. Então eu não sei até que ponto que o eleitor vai ficar engajado nessa luta, sabe? Não, isso eu acho difícil estimar, assim. Eu acho que o governo nem conta só com isso, eu acho que existem outros projetos de interesse que o governo tenta pautar aí nos últimos meses
para tentar chegar a 26 com uma imagem mais fortalecida. Mas eu acho que essa questão do Tarcísio é que vai ser associá-lo ao Bolsonaro. Eu acho que essa vai ser a estratégia do governo, em termos eleitorais. O Lula até fala, numa das falas que ele teve essa semana, ele diz que o Tarcísio seria o candidato, que ele entende que o Tarcísio vai ser o candidato em 2026. E, se não me engano, na mesma fala, ele diz que o Tarcísio não é nada. O Tarcísio só tá onde tá por causa do Bolsonaro. Que os outros governadores até têm uma trajetória pessoal independente. Zema, Ratinho, Caiado foram eleitos independente do bolsonarismo. Mas que o Tarcísio foi ministro, depois governador, e ele não tá errado nisso, por atuação direta do Bolsonaro. Então, eu acho que já é um pouco essa estratégia de isolar o Tarcísio como o filho do bolsonarismo. E eu acho que o Tarcísio não se ajuda quando ele diz, como ele disse essa semana, que vai indutar, que a primeira coisa que ele vai fazer se ele ganhar a eleição é indutar o Bolsonaro. Quer dizer, ele dá essa comunicação crítica do governo na mão do governo. Mas eu não sei até que ponto isso é ruim, não, cara. Uma outra pesquisa mostrou que os eleitores que se declaram direita não bolsonaristas são maiores. E esse cara vota no Tarcísio. Se você tem dois lados batendo que o Tarcísio, é o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, você vai ter o bolsonarista e o não bolsonarista votando o mesmo cara. Ah, não. Eu acho que eles vão votar. E eu acho que a eleição vai ser apertada de novo. Porque eu acho que ninguém. Não teve uma grande reconversão material em termos dos eleitores. Quem votou no Lula em 22 planeja votar em 26, mesmo que se declare insatisfeito com o governo. E quem votou no Bolsonaro em 22 vai votar no candidato de direita, bolsonarista ou não. Eu acho que a eleição vai ser apertada de qualquer forma. Eu acho que o governo entende que ele pode ganhar entre. Não são nem os indecisos, né? Mas entre esse eleitor menos mobilizado politicamente e constantemente. A preocupação eleitoral dele é muito próxima da campanha. A alteração da estratégia é o que garantiu a vitória em 22 foi uma frente ampla contra o bolsonarismo, foi um plebiscito de um governo que era impopular e que quase ganhou. Em 2026, o governo é um pouco menos impopular do que o governo Bolsonaro, não muito mais, e ele tá apostando em, eu vou conseguir convencer esses eleitores indecisos a continuarem votando em mim por essa defesa, um Lula mais enérgico, com um discurso mais coeso. Mas, de fato, o governo tem pouco a mostrar em termos da própria política. Então, ele, de novo, vai para uma estratégia de confronto em 26 para antagonizar com o grupo oposicionista, falando, olha, entre eles e eu, continue votando em mim. Não porque eu tenha feito grandes coisas, mas porque eles são piores do que eu. E é assim, é um prato cheio pro governo. Foi, acho que semana passada, o Tarcísio levantou o boneco do Bolsonaro, né? Cara, isso é um prato cheio para um slogan da uma campanha do Lula. Um dos grandes erros do PT, além de não pensar num sucessor em 2018, foi ter colocado o Haddad de última hora, numa chapa quase puro sangue, e ele falando que era o Lula, e isso, acabou com a credibilidade do Haddad como um todo, né? Como que eu vou votar num poste? E o Tarcísio tá se submetendo a isso. Não, eu discordo, eu não vejo mais o Tarcísio como um poste, não, cara. Nossa, eu vejo. Ele se põe nessa. Não, ele pode até se pôr nessa, mas assim, a partir do momento que a gente vê no jornal falando, acho que foi o Lauro Jardim, né, que publicou, o Centrão já tá totalmente fechado com o Tarcísio. Não, é isso que o Centrão quer, né? Mas eu digo mais, eu acho que hoje, eleitoralmente não, claro que não, isso seria uma estupidez dizer, mas politicamente, o Bolsonaro depende muito mais do Tarcísio do que do Tarcísio do Bolsonaro. O Tarcísio precisa ser ungido pra capitalizar os votos dos bolsonaristas true believers, assim. Mas politicamente, o Tarcísio tá muito mais vivo. Mas é isso que eu tava batendo nos últimos programas. Até que ponto a gente vai ver o Bolsonaro dando as ordens, não recebendo as ordens? Eu acho que a gente tá nesse ponto de transição, concordo com você nesse sentido. Mas ainda vejo o Tarcísio, talvez seja wishful thinking da minha parte. Mas até 26 ele tá preso. Sem dúvida. Porque ele não, a gente já comentou isso várias vezes, ele não tem força pra se candidatar sendo oposição ao Bolsonaro. Não. O Bolsonaro declarar publicamente que o Tarcísio é um traidor, isso, acabou. Ele se desmaterializa no minuto seguinte. Vira um Dória. Ele tem que segurar mais um ano desse jogo duplo. Eu me aproximo do Centrão, me aproximo dos empresários, mas ao mesmo tempo faço essas sinalizações constantes ao Bolsonaro. Inclusive foi tema das mensagens vazadas aí do Eduardo com o Jair. Então, assim, é uma preocupação ativa e há uma percepção dentro do núcleo bolsonarista, principalmente dos filhos, eu imagino, de que o Tarcísio é um oportunista, de que o Tarcísio acende a vela para dois santos, de que ele acende a vela pro Centrão e pro Bolsonaro e que ele tá tentando chegar a 2026 equilibrando esses dois interesses que nem sempre são convergentes, né? Agora, sim, o que vai talvez embaralhar de novo essa questão é se o governo continuar aumentando a sua própria popularidade, porque o Tarcísio tem um trade-off muito grande, que é continuar como governador do estado, intensificar a política de segurança pública, apostar na estratégia Bukele, chegar em 2030 com a segurança pública como sua principal meta de governo, que eu acho que era a estratégia inicial quando ele vence em 22, até pela escolha do Derrite. Acho
que é o plano do Kassab, ele chegar em 30 com a segurança pública como a grande marca dele para São Paulo. E a segurança pública nesses moldes salvadorenhos aí. E chegar em 30 falando, eu vou resolver uma chaga que sempre apresenta nessas pesquisas qualitativas como se não a maior, uma das 3 maiores preocupações do brasileiro, independentemente do Estado, independentemente da inclinação política. É muito comum você ver as pessoas responderem segurança pública. Talvez antecipar isso para 26 tenha acontecido pela impopularidade do governo. Mas se o governo se reequilibrar, ele fica e o Kassab embarca na reeleição do Lula, ou declara neutralidade, e o Ratinho é candidato, ou o Caiado. O Kassab foi jogar bola com o Tarcísio e a rapaziada aqui de São Paulo, vocês viram? O árbitro Kassab, né? O árbitro Kassab. Deu um cartão amarelo, eu acho, né? E disse hoje que o Brasil precisa de um presidente como Eduardo Leite, ou seja, o Kassab já lançou o 25º candidato a presidente em 26. Não, eu vi essa, mas essa do Eduardo Leite aí foi só pra fazer uma graça com o Eduardo Leite. Foi. Ele tá consciente da própria piada, de que ele lança um candidato por dia. Então...